Mas se você tem a sua Bíblia, você pode abrir em Lucas capítulo 18, verso de número 1. Lucas 18, verso de número 1. Nós leremos esse texto, será o texto introdutório da nossa meditação essa noite. Nós vamos falar sobre a necessidade de perseverança na oração. Nós abrimos um hiato aí no nosso estudo sobre Hebreus 11 e vamos vamos dizer assim, nessa questão do nosso tempo de oração especial, vamos meditar na importância da oração. Lucas 18:1 vai dizer: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, ou, dependendo da sua versão, desanimar. Vamos orar. Nós queremos, Senhor, porque o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre, e nós oramos ao Senhor, pedimos que o Espírito Santo dirija os nossos corações. Faz-nos, Senhor Deus, enxergar a importância de orarmos, não só de maneira individual, mas também junto com o teu povo, junto com a nossa família da fé, a fim de que aquilo que o nosso coração anseia, se for da sua vontade, é de ser concretizado, ou até mesmo as coisas que o Senhor não permite nas nossas vidas, que possamos enxergar a sua bondade através dos nãos que nós recebemos. Nós damos graças ao Senhor e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, assim como nós estamos fazendo uma semana especial de oração, é importante nós podermos meditar no que verdadeiramente a oração significa para cada um de nós. Não só na questão da oração, mas o texto em questão, ele vai falar sobre a perseverança na oração e não simplesmente sobre orar. Muitas vezes nós oramos a Deus e nós esperamos uma resposta imediata, e talvez aquilo que nós oramos muitas vezes não acontece ou Deus não responde da maneira que nós esperamos e simplesmente nós desistimos de orar. E isso, por vezes, traz o desânimo na vida daquelas pessoas que estão orando. Vide aquilo que nós, como igreja, temos orado sobre a questão da vida do nosso irmão Oséias, e ele já está passando por essas questões aí há uns bons 6 meses. Então, dentro do projeto e do plano de Deus, existe algo que ele sabe no tempo dele, aquilo que ele há de permitir, mas o nosso dever é levar em oração não só a questão do nosso irmão, mas também os pedidos de oração que nós temos. Bom, caiu meu tablet aqui. Então, meus irmãos, eu quero falar rapidamente 4 princípios importantes sobre a importância de nós orarmos sem desanimar. Primeiramente, não podemos fugir desse princípio de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Você pode abrir a sua Bíblia lá. 1 Tessalonicenses, perdão, não existe 2 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. A palavra de Deus vai nos dizer: orai sem cessar. Ou em uma outra versão vai dizer: nunca deixem de orar. Então, o primeiro princípio sobre uma oração persistente é entendermos a importância desta oração persistente. É importante entendermos que a oração não é um evento. Aquilo que nós estamos fazendo essa semana não é algo que nós devemos apenas orar uma semana das nossas vidas, mas é um estilo de vida. Nós estamos orando, como fizemos na segunda, as senhoras oraram, ontem os jovens oraram, hoje como igreja nós estamos orando, amanhã os homens orarão, na sexta-feira todos, e no sábado as famílias, e no domingo também todos oraremos. Então a oração, ela não pode ser tratada como um botão de emergência, apenas quando as coisas estão ruins, o que é a tendência de muitos cristãos, de devotarem-se a orar apenas quando as situações elas fogem do nosso controle. Eu já usei outras vezes tratando pessoas que tratam a vida cristã como se fosse ambulância, que só chamam quando precisam. Então, nós não podemos agir nas nossas vidas de oração apenas quando há necessidade. Por quê?
porque é importante manter-se, como Paulo fala aos Tessalonicenses, uma vida contínua de oração. Então, Jesus, ele nos convida a manter uma comunhão constante com o Pai. É exatamente isso que ele vai falar no capítulo 18. Volta lá para Lucas capítulo 18, porque nós leremos versos de 2 a 8. Vamos lá. Nós já lemos o verso 1. E o verso 2 vai dizer o seguinte: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não o quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, meus irmãos, nós não vamos nos aprofundar nesse tema, ou pelo menos nesse texto, mas aqui o que Jesus está dizendo é de uma viúva que está buscando justiça nas mãos de um juiz insensível. Esse é o resumo da história. A grande questão é que aquela mulher, ela importunava aquele juiz pedindo que a sua causa fosse atendida. Então, a sua insistência, ou a insistência dela, fez com que ele, mesmo sendo um juiz iníquo, um mau juiz, ele atendeu aquilo que ela estava pedindo. Então, o que Jesus ele fala ali no verso de número 7 e 8, ele vai dizer o seguinte: se um juiz mau atendeu uma viúva por insistência, quanto mais Deus, que é bom e justo, ouvirá a seus filhos que clamam? Então, se existem pessoas que são insensíveis e ainda assim têm lampejos de sensibilidade, quanto mais Deus. Será que Ele não vai atender as nossas orações? O X da questão é que Ele sempre atende as nossas orações. Talvez não as respostas que nós queremos, no tempo que nós queremos, mas Deus sempre responde às orações. O verso de número 7, novamente: acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará adiando a resposta? Então, meus irmãos, é importante nós entendermos que a oração persistente move o coração de Deus. Interessante que no final do verso 8, Jesus vai falar o seguinte sobre fé. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então notem que a falta de oração, ou a falta de persistência na oração, está ligado ao quê? A falta de fé. Porque se nós realmente cremos que as respostas vêm de Deus, nós sempre buscaremos em oração aquilo que o nosso coração anseia. Já me perguntaram algumas vezes: pastor, por que a gente tem que orar se a Bíblia fala que antes que a palavra me chegue à boca, Deus já conhece? O Salmo 139 fala isso. Deus, ele não sabe de todas as coisas? Então por que a gente tem que orar? Porque isso manifesta em nós uma dependência de Deus. Isso vai manifestar o quanto nós dependemos de Deus, o quanto nós ansiamos pela resposta do Senhor. Então, se a primeira lição é a importância de uma oração contínua, nós vemos na parábola do juiz iníquo que se este juiz ele é insensível e atende às insistências de uma mulher, Deus, que é bom e justo, ele há de atender a oração dos seus filhos.
Em terceiro lugar, nós vemos o perigo do desânimo na oração. Por quê? No verso número 1, nós já lemos, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Por quê, meus irmãos? Há o perigo do desânimo na oração. Por quê? Muitas pessoas desistem de orar porque, primeiramente, acham que Deus não está ouvindo. Também outras pessoas deixam de orar porque não veem respostas imediatas. Mas também muitas pessoas deixam de orar porque estão cansados de esperar. Olha o seguinte, ano passado, as enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul, muitas pessoas tiveram muitas necessidades. Passados 11 meses, as necessidades acabaram? Existem pessoas que não estão necessitadas, mas todo o clamor que houve, aos poucos ele foi ficando cada vez mais escasso. Como cristãos, muitas vezes nós temos certas questões que nós apresentamos diante de Deus, mas talvez porque nós não enxergamos uma resposta imediata, ou porque simplesmente a gente está cansado de pedir a mesma coisa, a gente simplesmente acha que Deus não vai ouvir, e esse é um grande problema. Porque no início dessa história que Jesus conta, ele deixa claro sobre a importância de orar sem desanimar. Isaías 40, 31, alguém leia para nós aí, por favor. Isaías 40, 31. Quem achou pode ler para nós. Quarenta, 31. Então, o que Isaías está deixando claro nesse texto? Ele está falando diretamente aos judeus, mas é um princípio importante para cada um de nós. Os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Ele fala exatamente isso. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, é importante que nós cristãos entendamos que a demora da resposta de Deus não está porque Ele está negando aquilo que nós estamos pedindo, mas principalmente porque dentro do plano dele há necessidade de talvez tempo para que as coisas possam ser preparadas. Porque, meus irmãos, a dependência de Deus significa que é uma dependência contínua. Sempre nós oramos, às vezes por coisas pequenas e às vezes por coisas grandes. Então, viver num espírito de oração é demonstrar que Deus está no controle das nossas vidas. Então, não há a necessidade, ou pelo menos não há o motivo de nós deixarmos de lado as orações, porque a gente acha que os ouvidos do Senhor, eles estão fechados para todos nós. A quarta e última lição é que Deus, ele responde sempre no tempo certo. Abre sua Bíblia em Abacuque capítulo 2. Livro de Abacuque capítulo 2, verso de número 3. Eu lerei esse versículo. Mas livro de Abacuque capítulo 2, verso de número 3. Mais uma vez, a direção desse texto é para os judeus, mas o princípio ele é para cada um de nós. Vai dizer o seguinte: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E uma outra versão vai dizer: se parecer demorado, espere com paciência, pois certamente acontecerá e não se atrasará. Então não há atraso dentro do plano de Deus. Entendamos de uma vez por todas. Quando Deus quer dizer sim, independente do tempo que for, Ele vai dizer sim. Quando Deus dizer não, independente do tempo que for, Ele vai dizer não.
ou simplesmente, se ele não responder nada, é porque é o momento de nós descansarmos e esperarmos que no momento que ele entender que deve ser respondido, a resposta virá. Então, orar ao Senhor é confiar que dentro dos seus propósitos, aquilo que ele entende que é o melhor, vai acontecer. Então, se nós estamos, e daqui a pouco oraremos, pela cura do irmão, nós também precisamos orar que, se não for a vontade de Deus, que ele seja curado, que Deus continue derramando da sua graça na vida do irmão, para que ele possa suportar esse período que ele está hospitalizado. Porque, meus irmãos, quando nós olhamos para a história da igreja, muitas pessoas morreram, deram as suas vidas de maneiras trágicas. Isso para que outras pessoas pudessem vir a Cristo. Para que nós pudéssemos usar as nossas Bíblias hoje, muito sangue foi derramado de pessoas inocentes, de pessoas que amavam a Deus, e ainda assim, dentro da vontade de Deus, foi necessário que eles pudessem morrer. Então, é importante nós entendermos que Deus é que sabe o que é melhor para as nossas vidas. Nós entregamos o que há no nosso coração. A resposta vem de Deus. Independente do que Ele quer, independente do que Ele acha que deve ser feito, nós precisamos esperar, nós precisamos confiar. Então, meus irmãos, Jeremias 33:3 vai dizer: invoca-me e te responderei. Meus irmãos, a vontade de Deus é que nós possamos levantar as nossas vozes em oração. Eu realmente lamento que nós poderíamos ter mais pessoas orando hoje por essa demanda, mas Deus é que sabe, Deus é que conhece cada vida, cada coração. Eu sei que o que depende de nós é orar, é colocar diante do Senhor, e aquilo que for a sua vontade, Ele vai cumprir no tempo que Ele quiser. Nós precisamos confiar. Essa semana de oração, para nós como igreja, é porque nós estamos orando pela vontade do Senhor nas nossas vidas, nas vidas das nossas famílias, da nossa igreja e principalmente na vida do irmão Oséias, que pelo menos há um mês já está internado com essa questão de saúde. Então é o que nós precisamos fazer, nós precisamos clamar. Pergunto a vocês, se cada um essa noite está com o coração perseverante. Você tem perseverado em orar? Tem perseverado em buscar a Deus de oração? Ou será que você tem achado que Deus não está te ouvindo? Ou talvez você acha que as respostas demoram muito para acontecer? Ou talvez, eu acho que Deus esqueceu de mim. É isso que muitas vezes as pessoas acham. Mas dentro do plano de Deus, meus irmãos, no tempo perfeito, as coisas vão de acontecer. Quando nós olhamos para os relatos bíblicos, nós vemos como muitas pessoas investiram as suas vidas em orar, e no tempo de Deus as coisas aconteceram. Ana, quando pediu um filho, demorou alguns meses. Os judeus, quando pediram por libertação, demorou alguns anos. Então Deus, no momento dele, Ele sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. Nós precisamos confiar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Te pedimos, Senhor, a Tua bênção, a Sua direção sobre nossas vidas, clamando que o Espírito Santo do Senhor possa nos guiar. Que a Tua palavra, ó Deus, dirija os nossos corações e que nós dependamos cada vez mais do Senhor. Abençoa-nos, Senhor Deus, faz-nos sempre confiar em Ti e nas Tuas respostas. Oramos pelo nosso irmão Oséias, pela sua família, orando pelo milagre do Senhor na vida dele. E também, ó Deus, segundo a Sua vontade, continua derramando graça sobre a sua vida, fortalecendo o seu corpo físico. Nós pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém.